Isso aqui que tá acontecendo com o Léo é uma extrema de uma maluquice do caralho. Na humildade, vocês ficaram doidos? Vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Fala, meu povo! Vocês estão me pedindo muito para eu me manifestar, né, sobre este assunto aqui, ó. Então vamos lá, você tentar ser o mais breve possível. É um absurdo a gente estar aqui falando sobre isso, principalmente num país como o Brasil, onde tem todos os problemas do mundo acontecendo, falando de forma criminal até, de problemas de justiça, e isso aqui está sendo julgado, um comediante ser preso por fazer piada no palco, que é o trabalho dele. Ah, Renato, não concordo com as piadas. Tudo bem, isso é um direito seu. Ah, acho muito pesado. É um direito seu, mas você proibir que sejam feitas as piadas, o Léo tá lá, é um julgamento muito raso. Quem pode dizer o que é arte ou não? O Léo é um dos caras que mais enche em teatro no Brasil. Tem o público dele, a galera dá risada, gosta da comédia dele. E por algumas pessoas acharem pesado, isso agora é crime, sendo que pessoas que estão roubando os brasileiros, roubando os idosos, roubando todo mundo, fazendo mal por aí, o máximo possível, estão soltas e aí sim rindo da tua cara. Há uma confusão muito grande de que comédia não é arte. Um filme falando sobre assassinato é arte, um livro falando sobre assassinato é arte, mas um comediante falar sobre assassinato, aí você tá tocando num ponto onde não pode. É uma falta de instrução que as pessoas têm de achar que comédia não é arte. A comédia é uma arte. O Léo, inclusive, é uma pessoa... Eu conheço o Léo, um cara que faz muita coisa por muita gente que talvez você não saiba. E o cara tá aqui, ó. Tá sendo condenado por uma piada, por algumas piadas que ele fez de forma totalmente absurda. Totalmente absurda. A gente vê injustiças acontecendo aí o tempo inteiro no Brasil. E pessoas soltas tendo feito algo pior. Tendo feito talvez os crimes dos quais ele tá fazendo piada. Essas pessoas estão soltas. Quem fez os crimes estão soltos, mas o cara que tá fazendo piada sobre tá condenado. Enfim, impossível concordar com isso. E isso é o começo do fim, tá? Isso aqui é o começo do fim. Dizer o que pode e o que não pode fazer. Confia, vai nessa. E o meu avô, que foi pegar dinheiro no INSS e não tinha. Ele até pensou em Alzheimer, pô, o que tá acontecendo? Descontaram 6 bilhões ilegalmente da aposentadoria dos velhos. Só que eles não viram, porque não enxergam direito. Os velhos se fuderam. Quem disse que os velhos perderam dinheiro? Os da política ganhou. Eu repasso. Essa é boa, porra, pode rir. Até agora ninguém foi preso com o escândalo do INSS. Lógico, eles não foram loucos de contar piada. Isso aqui que tá acontecendo com o Léo é uma extrema de uma maluquice do caralho. Na humildade, vocês ficaram doidos? Tá bom. Ah, Thiagão, mais um negócio da piada. Ah, mais um negócio... Não. 8 anos de cadeia. 8 anos. Você sabe o que dá 8 anos de cadeia no Brasil? Vocês acham que isso aqui é parecido, meus irmãos? Pra ter a mesma pena? Vocês acham que a gente tá falando sobre uma coisa normal aqui? Então, antes de você pensar em qualquer outra questão, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, meu irmão? Você tá entendendo o exagero que é? Eu sei que vocês, fãs do Léo, tá pensando, caralho, eu que tinha comprado o ingresso pro futuro, agora não dá pra saber se vai ter show. Mas se tiver, tá suave, porque com certeza não pode estar com o celular. Agora o próximo especial do Léo vai ser logo no Carandiru. Aí, Léo, lá o foco é quadrado, hein, viado? Gente, eu sou o Léo Lins, quem aqui já matou, fala eu. Caras à parte, isso que tá acontecendo com o Léo é um absurdo. Eu vi um post muito inteligente do senhor Hélio de la Penha, que todo mundo devia lá ver, e os comentários de gente que não entendeu, assim, é um absurdo. E aí eu queria falar pra vocês, se vocês não têm opinião formada, pelo amor de Deus, sair do raso de coisas que vocês estão vendo e repetindo sem pensar, porque isso aqui não faz nenhum sentido. Quando eu tinha 8 anos, eu percebi que era uma criança escrota. Um dia, eu vi o meu melhor amigo dormindo e com toda a força eu chutei a boca dele. Depois disso, ele nunca mais latiu. É o tipo de piada que vocês riem e falam, ah, não, viado. É o tipo de piada que a Luísa Mel choraria, não é? Só que vocês de verdade conseguem entender. Vocês acham que eu chutei o meu cachorro?
Esse povo é doido. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas. Tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né, às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe, cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está indo num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam
que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, o que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem está no poder tem medo. Porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria. Mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem que vai censurar? Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo, tem gente com doença rara que tá no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu tô falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Fala, meu povo, só passando aqui para me manifestar rapidamente dessa decisão aqui, ou aqui, não sei se eu vou conseguir colar essa bosta dessa foto, mas, mano, de verdade, prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Porra, mas nem se a gente morasse na Suíça, que é um lugar que não acontece muito crime, sabe? Muita coisa, não tem o que fazer. Aí os caras falavam, vamos prender o comediante porque não tem serviço. Mano, tem muita coisa pra resolver aqui no Brazuca, tá ligado? Ficar prendendo o cara por causa de piada é um pouco, sabe? E é foda ter que ficar falando a mesma coisa. Tipo, pô, a galera tá ligada. Então, eu vou tentar falar pras pessoas que são a favor dessa decisão. Porque quem é contra já é contra, então tá tudo certo. Mano, eu acho que no ano 2000, mais ou menos, eu lembro que um amigo meu veio e mandou uma piada nazista pra mim. Eu nem sonhava em ser comediante, fiquei puto. Xinguei o cara de tudo que é nome. E, porra, aquilo abalou nossa amizade de uma maneira que acho que até hoje a gente não tem a mesma coisa, porque a gente realmente brigou, cara. E vários anos se passaram, esse meu amigo virou um fotógrafo super sensível e tal. Eu vou até falar o nome dele pra queimar o... Tô brincando. E eu virei comediante. Hoje, mano, eu jamais faria o que eu fiz ali no passado, porque eu analiso a piada, a técnica da piada, se ela é boa, se ela é ruim. E eu sei que, mano, a piada é feita pra divertir as pessoas, não pra ferir. Mas eu sei que tem gente que usa de uma forma extremamente negativa, pra machucar o outro, discurso de ódio, parará, parará, parará. Porém, quando o cara tá no palco fazendo um show pras pessoas que pagaram pra ver aquilo, eu acho que é outro momento, entendeu? Você tem licença poética pra fazer aquelas piadas. Você não pode proibir, considerar um crime... da mesma forma que você não pode proibir uma novela que aborda o tema racismo, nazismo, capacitismo, zoofilia, o que quer que seja. Uma novela, um filme. Então, porra, por favor, né, mano? Tem mais o que fazer, né, galera? Vamos encerrar esse assunto aí, partir pro próximo. Bastante coisa acontecendo no Brasil, né? E bora seguir a vida. Um abraço aí pra todo mundo. Por favor, vamos parar de viajar, né?
Que é isso, cara? Meu Deus do céu. A galera tá parecendo eu, vocês não têm o que fazer. De verdade. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ou vem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, além de ter que pagar uma multa no valor de R$1.700.000. Enquanto Léo Lins se prepara para entrar na cadeia, o MC Pose se prepara para sair dela. 8 anos? A mesma pena de homicídio culposo? No Brasil, parece que fazer humor considerado errado dá mais cadeia do que matar com jeitinho. O agravante foi o fato das piadas terem sido feitas em contexto de descontração. Se ele tivesse discursado num comício, por exemplo, talvez ganhasse uma vaga no Senado. O argumento da sentença: liberdade de expressão não é passe livre para cometer crimes. Veja só. Transformaram um show de humor em crime hediondo de ódio coletivo. Agora, se o humorista cometeu um crime, então o show foi um atentado, a plateia que riu é cúmplice, a gargalhada virou prova e o microfone virou arma branca. Outro agravante foi que o vídeo viralizou. Ou seja, a nova jurisprudência é essa, viral penal. Se só 12 tivessem assistido, uma cesta básica estava bom. Ao dizer que o contexto de recriação agrava a pena, a justiça afirma sem perceber: o problema não é o ódio, é o riso. O judiciário não está punindo o preconceito, está punindo a comédia como gênero. E a nossa cabeça está tão poluída com essa coisa de polarização que a gente acha que isso é sobre direita ou esquerda. O que pouca gente percebeu é que não foi o indivíduo que caiu. Foi o símbolo, foi o território da arte. Todo mundo sai perdendo. Hoje é o Léo Lins, amanhã é um cartunista, depois um roteirista. Até que sobe somente um cidadão comum. Uma opinião meio mal interpretada talvez dê mais cadeia do que desmatamento. A linha entre comentário infeliz e crime de opinião vai sumindo, até que toda crítica vira ameaça e toda sátira vira depoimento. A piada é uma ameaça porque desmonta o poder com deboche. O humor é o raio-x da hipocrisia social. E o raio-x não é confortável para quem tem algo a esconder.
Talvez por isso que se invista tão pouco em educação, né? Quanto menos gente capaz de interpretar uma piada, menos pressão existe sobre os poderosos. Quem não entende ironia vira fiscal do literal. Ao transformar um humorista num criminoso, o Estado não está protegendo as minorias. Está protegendo a si mesmo, da crítica, da provocação, do espelho. E que fique claro, tá? Isso aqui nem é defesa do que foi dito pelo Léo Lins. É defesa do direito dele dizer. Como escreveu Evelyn Beatriz Hall ao interpretar a Voltaire: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. A liberdade de expressão está em teste. E agora vem com cláusula emocional. Só vale se ninguém se sentir mal. E uma sociedade que pune a comédia é uma sociedade que não exercita a autocrítica. É um estado onde só tragédia tem foro privilegiado. O riso precisa ser livre porque ele é instável, imprevisível e humano. E liberdade que só serve para o inofensivo não é liberdade, é biombo constitucional. E essa condenação é só o trailer, tá? O filme mesmo está sendo exibido agora lá no STF, com um julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se o entendimento de que as plataformas devem remover o conteúdo antes mesmo da ordem judicial prevalecer, em vez do combate ao ódio, o que a gente vai ver vai ser o enterro oficial da liberdade. Palavras do presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho. O humor, o jornalismo investigativo e até a propaganda eleitoral estão em risco, porque as plataformas vão remover qualquer conteúdo potencialmente ofensivo. Não por ética, mas por medo de multa. A internet está se transformando num tribunal preventivo, onde só sobrevive o que é palatável, estéril e juridicamente autorizado. O Brasil está inventando algo inédito no mundo: a censura antecipada como forma de convivência. Bem-vindos à era do stand-down comedy. Piada sentada, algemada e com alvará judicial. O stand-up só vira notícia quando deu errado. Olha as últimas notícias que apareceram sobre o stand-up comedy nos últimos meses. Essa. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? Vê se tem alguma notícia falando: shows de stand-up giram mais de 50 milhões de reais por ano no país. Não tem. E se tiver, não gera clique. O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, está rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Eu acho desonesto também comparar uma piada que foi recebida como ofensiva ou portadora de discurso de ódio com um papel que um ator desenvolve em um filme, onde ele interpreta, por exemplo, um racista. Em Django Livre, nenhum telespectador fica em dúvida sobre de que lado o diretor está em relação ao racismo. As ações do personagem, que é o Leonardo DiCaprio, expõem todos os problemas relacionados ao racismo, mas sempre coloca o racista como vilão. Não exalta e nem concorda com o que ele faz. Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você está em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você está. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CLT também, né? Acho que o Léo Lins tem que estar em liberdade e acho que o Pose também tem que estar em liberdade. Não estamos necessariamente todo mundo no mesmo barco, mas estamos todo mundo lutando contra a mesma tempestade. Os mesmos argumentos que usam para falar do Léo Lins e para acusar o Léo Lins são os argumentos que usam para falar e para acusar o Pose. Só que quem defende o Pose costuma atacar o Léo Lins. E quem defende o Léo Lins costuma atacar o Pose. Ah, mas é uma comparação injusta. O Pose está dentro de uma favela fazendo música de facção com um monte de bandido ao redor. Quantas vezes fizemos piadas na cidade onde tem a maior
o maior número de células supremacistas do país. Não tinha ninguém com tocha pro alto. Mas também só faltou isso. Eu chuto que tinha ali uns 5, 10% do público racista. E se for olhar os lugares onde o Pose canta, 5 a 10% vai ser bandido mesmo com fuzil pro alto. Eu acho que, assim, não dá pra usar nem a música, nem as piadas como provas ou como argumento. Os caras podem até querer investigar por conta da música ou por conta das piadas, mas não dá pra chegar lá e usar isso como uma prova concreta. Eu vou defender qualquer tipo de arte. Hoje meu coração tá até mais calmo com isso, mas ontem eu queria bater no Oscar Filho, pô. Porque ele postou lá, Léo Lins transforma suas piadas em funk, vai ver você sair impune como o MC Pose. O Pose passou 5 dias preso, pô. Que porra de impunidade é essa que por causa de música o cara passou 5 dias preso? Porque se tivesse provas concretas, ele estaria preso até agora. Mas eu não acho que ele saiu impune, não. E aquela questão também, velho. Os caras geralmente defendem um jogando o outro pros leões. Porque dá pro cara só defender o Léo Lins se ele não quiser defender o Pose. E dá pro cara só defender o Pose também se não quiser defender o Léo Lins. Mas o cara sempre defende um jogando o outro assim, ó lá, pros leões. Olhe lá pra ele o que ele tá fazendo. Se eu quero a minha liberdade, eu quero a liberdade do outro também, por mais que eu não concorde. Eu acho melhor ou você não defender nenhum dos dois, ou você defender os dois. Mas se quiser ser hipócrita, você também tem liberdade de ser hipócrita, irmão. Se tem uma coisa que eu ouvi nos últimos 2 dias foi eu gostava dele até ele começar a defender vagabundo. Eu não sei se o cara tava falando do Pose ou do Léo Lins, fiquei em dúvida. Qual é dos vagabundos que eu tô defendendo? Outro bom exemplo é esse dia aqui, ó, que eu recebi uma intimação por conta de piadas e postei, contando piadas, uma intimação. Vendendo drogas, 0 intimações. E a delegada do caso, quando eu fui na delegacia, ameaçou abrir um processo contra mim por apologia ao crime. Ou seja, quem quiser lhe calar, vai usar a lei, seja para piadas, seja para música. Os caras vão chegar um momento que vão usar a lei anti-Oruan contra a comédia, pô. Léo Lins pode ser preso. Sim, um comediante pode ir pra cadeia. A condenação do Léo Lins é uma das notícias mais comentadas, pelo menos na minha bolha de humor. Se você está assistindo esse vídeo, também chegou até você. Então podem ter algumas informações que não estão atualizadas até o dia da postagem desse vídeo. Inclusive o vídeo tá no ar no YouTube, Facebook, TikTok, eu sempre posto nessas plataformas terças-feiras às 21 horas. Cortes menores eu posto em todas as plataformas e no Instagram não tenho muito dia, é meio aleatório os dias das postagens, mas eu tô sempre postando cortes. Então, por favor, assista lá, compartilhe, você já sabe, né? Eu não paro de postar, nunca parei, tem sempre conteúdo novo. Agora um recadinho, se você considera deixar de me seguir dependendo do conteúdo desse vídeo, faz o seguinte, já deixa de seguir agora e já pode parar o vídeo, pode ir embora, porque o recado não é pra você. Inclusive, meu amigo, se você segue qualquer artista, né, se você é fã de algum artista por conta do posicionamento dele, seja político, seja social, meu amigo, você tá errado. O artista tem que ser seguido e admirado pela arte dele. Pra mim, é isso, eu acompanho diversos artistas do cinema, da música, da comédia, que falam coisas, que expressam opiniões e que às vezes colocam dentro das obras deles posicionamentos que não tem nada a ver com o meu, inclusive que pensam exatamente o contrário do que eu penso. Mas não é porque uma opinião é diferente que eu não vou admirar a obra artística. Cara, se o cara faz uma puta de uma música bacana, mesmo que a música fale contra o que eu penso, eu vou admirar aquela obra. Eu não vou concordar com o conteúdo, mas é assim, eu tenho que admirar a obra, e eu penso dessa forma e sempre pensei. Então, se você tá aqui, vamos ver o que o André Sante pensa pra ver se eu sigo ele ou não sigo. Então já deixa de seguir, que eu quero fãs que gostem das minhas piadas, independente de qual seja o tema. Outra coisa, se você é aquela pessoa que já vai comentar coisa do tipo, faz o L ou bem feito, também já esquece. Esse vídeo não é pra você e talvez você não vá nem entender o questionamento que eu quero fazer nesse vídeo. Mas a política está envolvida. É óbvio que a política está envolvida, até porque o Léo Lins cutuca muita gente dessa área. O Léo Lins cutuca muitos políticos. Se você acompanha o trabalho dele, você sabe. Se você não acompanha, resumindo, para cada cidade que ele vai fazer show, ele pega algumas informações, geralmente os podres dessa cidade, e faz um texto com piadas. E isso incomoda muita gente, porque incomoda os governantes que estão fazendo cagada nessas cidades. Mas apesar de a política estar envolvida nesse tema, eu acho que você não deveríamos tratar esse assunto como um assunto político, porque o Léo não é um político. O Léo não tá fazendo campanha para ninguém. O Léo é um cidadão.
que está fazendo o seu trabalho, assim como eu, assim como você. Hoje é o Léo, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. Até a gravação desse vídeo, eu vi um monte de humoristas postando suas opiniões, declarações e apoio ao Léo Lins. Muitos dos humoristas que eu vi postando já são aqueles que abertamente são a favor da liberdade de expressão, são a favor, sempre defenderam o Léo Lins ou o Danilo Gentili quando aconteceram casos desse tipo. Mas o curioso é que alguns humoristas, que teoricamente são do outro lado, também postaram alguns vídeos questionando esse absurdo que foi a condenação do Léo. Mais curioso ainda é que eu não vi nenhum humorista postando a favor da condenação do Léo. Porque geralmente, quando alguma coisa dessa acontece, de cancelamento, de problema com piada, essas coisas todas, sempre tem um lado do humor que tá contra, que fala, não, tá certo mesmo, aqui passou do limite, mimimi, bibibi. Já perceberam isso? Em todas as vezes tem uma ou outra postagem, às vezes os caras até apagam depois, já foi o caso de humorista postar a favor dessa censura e depois apagar, mas dessa vez não tem. Isso me leva a pensar o seguinte, dessa vez toda a galera do humor, mesmo quem é teoricamente do outro lado do Léo, que tem ideias completamente diferentes do Léo, eu acho que dessa vez tá todo mundo pensando, cara, isso foi um absurdo, foi um exagero. E eu não sei se vai ter gente postando aí algum vídeo do nicho de humor, tô falando de humor de verdade, não um Felipe Neto da vida, mas postando, tipo, tá certo, o Léo tem que ser condenado, o Léo tem que ir pra cadeia. Porque isso é muito absurdo, gente. E aí vem meu outro questionamento, essa galera do humor que não postou nada, que tá em silêncio, eu tenho certeza que tá com receio de defender o Léo e perder os seguidores. E perder algum tipo de apoio. Por quê? Porque o Léo Lins, ele é o vilão para um lado e o herói do outro. Ele nem quis ser isso. Ah, mas ele fala disso, ele defende tal pauta, ele defende não sei o que vocês nem sabem o que o Léo defende, vocês não dão nem tempo para saber o que o Léo defende. E muita gente já tem tanta raiva dele que não quer nem saber o que ele pensa, não quer nem conhecer a pessoa, vocês não estão nem aí. Eu convido a vocês que acham que essa decisão tá correta, que estão batendo palmas, que é mais um cara preso, eu convido vocês a pegar esses humoristas que vocês odeiam e analisar friamente o trabalho deles. Cadê a apologia? Olha aqui no dicionário, apologia, discurso ou texto em que se defende, justifica ou elogia alguma doutrina, ação ou obra. Ou defesa apaixonada de alguém ou algo. Onde nos textos destes humoristas que vocês falam que são preconceituosos, que estão aí cometendo crimes, etc. Onde que está isso? Existe sim uma distorção e existem aí as pessoas que pressupõem que o humorista disse algo, está fazendo apologia a algo e aí depois que ele defende algo. Em muitos dos casos a piada diz exatamente o contrário, porque existe um ódio cego contra o humor e eu não sei de onde isso vem. Porque as músicas, elas estão aí, as obras e filmes, novelas falando de diversos temas sensíveis. Em nenhum momento, ninguém pega essa obra, distorce e fala, esse cara tá a favor do racismo aqui, ele é racista. No humor a gente faz isso também, só que a gente faz com risada. E aí eu deixo outro questionamento pra você que assistiu até aqui, principalmente pra você. Eu quero falar com vocês, das minorias. Me xinguem e falem tudo aqui nos comentários. Respondam essa pergunta nos comentários aqui pra mim. Realmente é o Léo que vai resolver isso? É o humorista que vocês querem ver preso? É esse cara? Cadê o patrão? Que a gente ouve por aí, o patrão que assedia as funcionárias, que comete diversos atos discriminatórios, xenofobia, racismo, entre outros atos. Cadê essa mobilização para esse cara? Cadê a mobilização para os nossos governantes que falam um monte de besteira por aí e que fazem piadinha em discurso e não em show de humor, que pode ser considerado também discriminatório, homofóbico, racista? Onde está a perseguição com esses caras? Não tem. Esses caras estão por aí, porque aí tá do seu lado. Aí ou é o seu amiguinho ou o seu protegido. Os humoristas em geral, a grande parte deles que não ficam puxando o saco de todo mundo e faz piada com todos, a gente, se ferra. Porque aí a gente não é amiguinho de ninguém, então tudo que a gente faz é errado. Agora, nesse momento, vocês não gostam de estatística? Não tá acontecendo alguma coisa contra alguma minoria? Provavelmente tá, cadê as estatísticas? Mas vai prender quem? O humorista. Cadê a pesquisa dizendo que é o humor e o stand-up comedy que tá aumentando os casos e a violência contra as minorias? Não tem. Nunca vi pesquisa nenhuma. Se tiver, põe aqui e cala minha boca, eu vou ficar quietinho. Mas até agora, o que eu sei é que o stand-up comedy emprega muita gente e vocês não têm ideia do número de pessoas
que tem depressão e vem falar pra gente que rir é uma saída, que rir foi uma alternativa a um ato que eles estavam pensando em fazer e que era horrível. Vocês não sabem quantas pessoas durante a pandemia usaram o nosso trabalho como terapia. Mas isso ninguém fala, ninguém tá nem aí. E se você chegou até aqui nesse vídeo, o que me deixa mais triste é que ninguém vai lutar e se manifestar pelo que interessa. Isso aqui vai querer levar pra frente o real motivo, que é o absurdo dessa condenação, o absurdo de jogar tudo nas costas de piada e de humorista, de querer prender artista para fazer média. A grande verdade é que a maioria das pessoas que estão aqui comentando, ou que estarão, ou que estão comentando nos vídeos de manifestação dos artistas, dos humoristas e por aí vai, são pessoas que querem ver o circo pegar fogo, são pessoas que querem fazer palanque para político nas próximas eleições. E o pior disso é que nós mesmos estamos nos julgando. E a gente tá atacando uns aos outros. Esse lance de eu respeito tua opinião não existe mais. Eu imagino o Brasil, pensa comigo, como um buffet. Na verdade, 2 buffets separados. Sabe aquele de comida por quilo? Só que de um lado do buffet tá servindo feijão, peixe, ovo e brócolis. Do outro lado do buffet tem arroz, carne, salada e picles. E aí você tem que escolher qual lado do buffet você vai comer pro resto da sua vida. Olha, eu gostaria muito de comer arroz e feijão. E se você só gostar de arroz e feijão, uma coisa de um lado do outro, você tá em cima do muro. Você é um isentão. E o pior, eu não falei pra vocês, mas eu não gosto de brócolis nem de picles. E eu também não tenho esse direito de não gostar. Então eu calado sou obrigado a escolher um lado e comer coisas que eu acho sem complemento, somado com uma comida que eu não gosto, simplesmente porque se eu elogiar a comida do outro lado, o povo mesmo acaba comigo, nas redes sociais, nas ruas. Vocês sabem que muito bem, dentro de casa também já está acontecendo esse tipo de coisa. Quem diria, meus queridos? O Brasil, o país do arroz e feijão, não pode mais comer arroz e feijão. A única semelhança que a gente tem nesses 2 buffets é que tá muito caro para comer lá e os 2 estão roubando no peso do prato. Então, meus queridos, eu fiz esse vídeo para expor o meu pensamento de como é absurdo o que aconteceu com o Léo Lins e para falar mais uma vez para vocês que enquanto a gente ficar tretando dessa maneira, outros Léo Lins virão e a gente não vai mais poder fazer nada. Pode ser você, pode ser eu, pode ser alguém que está do seu lado, pode ser alguém que você goste e pode ser alguém que você não goste. Mas se você bater palma quando for uma pessoa que você não gosta, você não vai poder pedir ajuda quando for você. Muita gente está pedindo para eu me posicionar. Eu vi vários humoristas falando já sobre isso, vários comediantes. Uma notícia que quando eu vi eu fiquei chocado, que foi essa notícia da separação da Virgínia com o Zé Felipe. Eu acho que o mundo deveria dar mais atenção a isso e largar com as outras baboseiras de notícia que tem por aí. E em segundo plano tem essa notícia aí da talvez prisão e multa para o humorista Léo Lins. O que eu tenho para falar sobre isso é que o Léo Lins é um baita humorista, um baita colega de trabalho, um cara super gente boa. Ele lota os teatros por onde ele passa. Já ri muito das piadas dele. Tem piadas que eu confesso que eu achei muito pesadas, desnecessárias, mas é um nicho dentro do humor que ele escolheu de fazer esse humor mais ácido. E tem muita gente que paga para assistir, tanto é que lota os teatros para assistir esse tipo de piada mais pesada, né? Eu acho assim, eu não gosto de filme de terror, mas tem gente que adora. Então não é por causa que eu não gosto de filme de terror, eu não acho que... Imagine isso, os caras vão ser presos por fazer roteiro de filme onde tem muita gente que é morta no filme de terror, que mostra lá assassinato, então os caras têm que ser presos, tem que ser multado porque faz esse gênero, que é o gênero de terror. Não, se eu não gosto, eu não assisto. Tem gente que não gosta de comédia, então não assiste comédia. Gosta de ação, vai ver ação. Porque até então o Léo Lins está num palco fazendo piadas para uma plateia que pagou para assistir aquele tipo de piada. Agora, se o Léo Lins for no supermercado e falar as mesmas coisas para uma pessoa que está lá no supermercado, aí pode ser considerado um crime. Se ele for na padaria e falar as mesmas coisas para um cara, para um deficiente ou para alguém que está lá, aí sim pode ser considerado um crime. Enquanto ele está no palco fazendo para uma plateia, são piadas assim como no filme. Curioso é que no Brasil muita gente que mata não é preso, muita gente que rouba não é preso, e agora quem faz piada pode ser preso. Isso sim que é uma piada de mau gosto. Eu só não falo tamo junto, Léo Lins, porque aí é formação de quadrilha.
qual a sua opinião sobre a prisão de Léo Lins? Essa é a pergunta polêmica. Eu acho... Olha, eu vou falar uma coisa linda, você vai se emocionar que eu vou falar. Por favor. Eu acho que o Léo Lins nunca deveria ser preso. Acho que nenhum comediante pode ser preso, pra começar. Mas eu acho que o Léo Lins nunca deveria ser preso, porque ele já foi punido severamente com uma coisa terrível, que foi ter uma namorada na fazenda. Então todos os pecados da vida dele já foram cumpridos. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão. Puta que me pariu. A polêmica é grande. O debate ganhou o mundo. Tive que me isolar nas montanhas para refletir com calma, serenidade. E cheguei a uma conclusão. Esse assunto é o hype. Eu vou engajar. Todo mundo tá falando sobre esse assunto. Eu já vi muitos argumentos bem feitos, muita teoria exposta, muitas ideias complexas. E o que eu percebo é que quem gosta, gosta, quem odeia, odeia. E ninguém convence ninguém de porra nenhuma. Luana Piovani disse que acha 8 anos de prisão pouco pro Léo. Muita gente concordou. Porra, tem cara que bate na mulher e pega 2 anos de cadeia. Olha a comparação. Se a pessoa mata sem a intenção de matar, ela pode pegar até uns 5 anos. Agora, se o comediante ofende sem a intenção de ofender, quem sabe vai até 8, né? Então eu não vou ficar enrolando muito. Eu não quero convencer ninguém. Eu só vim dizer, Lili vai cantar pro Léo Lins. Pô, não deu nem pra eu comemorar a saída do Pose da cadeia. Quando eu fiquei feliz de ver o Pitbull de volta nas ruas, os caras já querem levar o Léo lá pra dentro. Aí não tem descanso. Soltaram meu ídolo e querem prender meu amigo. Eu sempre fujo de polêmica séria, mas essa tá foda. Léo é amigo, piada é minha profissão, tá difícil fugir. O Léo falou que no palco ele é uma persona cômica, diferente da pessoa fora do palco. Agora as pessoas estão dizendo que ele tá usando uma desculpa pra fugir da responsabilidade. Bom, a persona do palco é diferente sim. No palco o comediante fala coisas que não necessariamente concorda. O compromisso não é com a verdade, é com a risada. Se defender algo indefensável, se falar algo extremamente absurdo vai gerar graça, isso pode ser feito. Eu não vou dar o exemplo do Léo porque eu tenho medo de ser preso. Eu vou falar de uma piada minha. Tem uma piada que eu faço que eu defendo que um pai tenha que espancar uma criança para aflorar o talento dela. E eu uso o pai do Michael Jackson como um exemplo positivo. Bom, é óbvio que eu não acho que um pai tem que espancar uma criança. E é claro que eu não acho que o pai do Michael Jackson seja um bom exemplo. Mas eu acho engraçado falar isso no palco. Todas as pessoas assistindo entendem a mesma coisa e só dão risada porque sabem que eu não acho aquilo de verdade. Se elas tivessem a dúvida ou achassem que eu tava falando sério, com certeza o clima não era de risada. Eu trabalho com o Léo desde 2009. Eu sei que ele é o cara mais fofo da comédia. Ele é todo bonzinho, todo bobinho, parece até um cabaço. Pegaria até mal pro estilo de humor dele se a galera soubesse como ele é de verdade. No palco é um capeta, na vida é um anjinho. Fica bem clara a diferença entre os dois Léos pra quem conhece. Assim como tem comediante que no palco é um herói, cheio de virtude, amante das minorias e fora é um grande de um pau no cu. A pessoa do palco não é a mesma de fora do palco. O Léo não é racista, não é homofóbico, não odeia PCD, nordestino, indígena. Gordo, então, ele ama. Eu nunca vi alguém tão feliz quando vê um gordo igual o Léo. O olho chega a brilhar. Das poucas vezes que eu vi o Léo realmente puto com alguém, essa raiva sempre era de um homem branco, hétero e rico. Eu não vou aqui falar quem são as pessoas para não virar fofoca. O Léo sempre foi o melhor escritor de stand-up do Brasil, desde o início. Ele tem 2 livros teóricos sobre a estrutura e a escrita de piadas. Ele foi o professor da maioria dos humoristas brasileiros. Ele é o cara que consegue fazer piada com qualquer assunto com excelência. Em certo momento da vida dele, ele escolheu seguir a vertente do humor negro. Fazer o quê? É até triste. É como se o Beethoven decidisse dedicar a carreira dele ao brutal death black thrash metal. Uma pena. Humor negro, ou humor ácido, é a vertente da comédia que busca fazer piada com qualquer assunto que não se deva fazer piada. Hoje, o principal assunto são as minorias. Mas isso não significa que o humorista odeie as pessoas daquele grupo. Só quer dizer que são piadas que não se devem ser feitas na sociedade atual. O Léo faz piada com câncer. Acho que é óbvio pra todo mundo que ele não é a favor do câncer. Ah, Murilo, mas as pessoas que assistem o Léo, sim. Essas são todas fascistas e por isso vão lá dar risada dessas piadas. Bom, qual a chance do Léo conseguir, em todas as cidades que ele vai, do norte ao sul, da capital ao interior, encher teatros inteiros de pessoas que são ao mesmo tempo homofóbicas, pedófilas, assassinas, racistas e fãs de acidente aéreo?
Faz sentido isso? No final do show, o Léo chama as pessoas para subir no palco para serem alvo de piadas. Sempre tem gay, gordo, PCD, nordestino, negro. Será que eles se odeiam ou eles entendem que aquilo é uma piada e não um discurso de ódio? Também tem a comparação com um ator que faça um vilão em um filme ou uma novela. O ator vai ter que ser condenado pelas atitudes do personagem? Esse é um outro argumento que tá rolando muito por aí. Tem quem diga que é diferente, que no filme sempre fica claro que a intenção da obra é a crítica ao personagem. Bom, eu vi Peaky Blinders e não lembro da crítica não. A vontade que me deu foi de virar um mafioso inglês e tocar o puteiro. E se por acaso eu começasse a roubar os lugares por estar empolgado com Peaky Blinders, a culpa não seria do ator. Outra coisa que me chamou a atenção na sentença: como as piadas do Léo foram ditas em um contexto de descontração, ou seja, num show de humor, isso foi visto pela juíza como um agravante. Deixou a pena ainda mais dura. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se ele tivesse dito a mesma coisa na rua, com raiva, sem a intenção de piada, seria mais leve? Ah, Murilo, então você acha que o humorista pode falar tudo sem sofrer consequência nenhuma? Não, eu não acho que ele pode falar tudo. Mas eu acho que se ele tá em um palco durante um show de stand-up, ele pode falar mais do que você que não tá. Também não acho que não deva ter nenhuma consequência. O próprio Léo vem sofrendo várias desde que optou por esse estilo de humor. Vive pagando processo, foi demitido do SBT, tem show cancelado nos teatros toda hora pelo Brasil inteiro. É odiado por muita gente. Não conseguiu colocar o especial de comédia dele em nenhum serviço de streaming, apesar de ter um público gigante. Até no YouTube, o show dele foi retirado e proibido de ser postado de novo. Consequência tem, é que cadeia é foda. Eu realmente espero que o Léo não seja preso, que reverta a decisão em segunda instância e que a justiça não abra esse precedente perigoso. Eu já faço a minha comédia com medo de ser cancelado no Instagram. Medo da cadeia, eu não aguento. Léo, a Lili vai cantar. E se for necessário, eu vou ser o seu Oruan e vou te tirar da cadeia subindo no ônibus e dançando. Eu vou tentar ser breve aqui, porque todo mundo está falando sobre ele. Vou falar sobre a condenação do Léo Lins a 8 anos de prisão por contar piadas no seu show para pessoas que pagaram ingresso para assistir. O especial dele estava no YouTube, que as pessoas entram lá para assistir porque gostam dele. Então, assim, você tem todo o direito de julgar. Falar assim, não, para mim isso não é piada, para mim isso não tem graça. Ok, mas até julgar ele como criminoso e condenar a prisão. Gente, eu moro na periferia de São Paulo, eu sei muito bem o que funciona e o que não funciona. Eu sei muito bem o risco que a gente corre no dia a dia, andando pelas ruas de São Paulo, da periferia, das grandes cidades do Brasil, como a gente sempre anda aí. Sabe, a corrupção correndo solta há anos. Há anos, não é no último mandato, nem no penúltimo. É direita, esquerda, há muitos anos que a gente vive um desmando nesse país, com todo mundo levando dinheiro na cueca, na meia, na mala. Sabe? Pelo amor de Deus, gente, não é o comediante o nosso problema aqui, não. Muito pelo contrário, o comediante, ele faz piada em cima das adversidades. E o Léo faz o trabalho dele. Você pode gostar ou não, falei aqui, gostei ou não. Pode julgar como, não é piada, mas até ele ser julgado como criminoso, ir pra cadeia, ele vai recorrer, vai sair disso aí, não vai dar em nada, se Deus quiser. Mas eu acho muito exagero a gente estar tratando esse assunto na esfera criminal, sendo que a gente devia estar tratando de outros assuntos que esse país precisa muito mais. Então deixa o comediante fazer o trabalho dele, quem quiser assistir que assista, quem não quiser que não assista, não divulgue, não compartilhe. É isso, tá bom? Então vamos seguir nossa vida, força Léo, vambora. Muita gente pediu para eu trazer pro feed a minha opinião sobre o caso do Léo Lins, até porque a grande massa do stand-up tem uma opinião única e a galera que discorda normalmente não se manifesta, né? Mas como eu sou a pessoa que me manifesto e compro briga, vou vir aqui dizer o que eu penso. O que eu acredito é que cada artista faz as suas escolhas e que você precisa sim ter consciência de que você não é somente um comediante, mas você é um comunicador e um formador de opinião. Sim, eu venho aqui trazer esse spoiler. E que por isso você precisa se responsabilizar pelas escolhas que você faz. E essa ideia de que podemos fazer piada com tudo e todos da mesma forma não é real. Porque você precisa levar em consideração a história, a cultura, os recortes sociais que nos atravessam. Não vivemos numa sociedade igualitária onde todos somos iguais. Na minha opinião, é um problema a gente criminalizar a arte. O problema é quem define o que é arte. Porque, na minha leitura, se você faz piadas que não fica extremamente explícito que aquilo é piada e não opinião, provavelmente coisas dentro dessa construção de persona e da piada precisam ser revistas. A comédia consegue falar sobre tudo, mas nem todo comediante consegue falar sobre tudo. Aí vem pessoas quererem comparar stand-up com filme. Gente, stand-up não tem nada a ver com filme. Filme é um personagem e na maior parte os filmes trazem críticas sociais e não reforçam preconceitos. E a mesma galera que compara stand-up com personagem é a galera que fala que personagem não é stand-up.
Porque para ser stand-up tem que ser você, de cara limpa. Aí também vem argumentos de, mas a pessoa tal que é negra, mas a pessoa tal que é gorda, mas a pessoa tal que é PCD, acha ótimo, dá risada. É igual falar que todo preto pode ser CEO de uma empresa porque meu primo preto é CEO de uma empresa. Sim, o seu primo preto é um CEO de uma empresa. Quantos pretos são CEOs de empresa? A gente nunca pode pautar uma experiência coletiva através de um relato individual. Não existem assuntos que não podem virar piada. Tudo é passível de risada. A questão não são os assuntos. A questão é como você aborda esses assuntos. Qual é o seu ponto de vista? Quem é o seu alvo? No meu show, A História que Nos Contaram, eu faço várias piadas sobre racismo. Mas eu não faço piada sobre racismo atacando as pessoas pretas. Eu faço piada sobre racismo escancarando o nosso racismo. Eu uso meu trabalho nesse sentido. Tem uma galera que só usa a comédia para poder validar, naturalizar e externalizar os discursos de ódio e preconceitos que tem dentro de si. E ali naquele grupo, aquelas pessoas estão rindo porque elas se identificam com aquilo. Ele é um espaço seguro, onde você pode colocar pra fora o seu machismo, o seu racismo, a sua homofobia, a sua transfobia, a sua gordofobia, seu capacitismo e por aí vai. Eu também não acho que o melhor caminho é proibir as pessoas de falarem determinadas coisas, porque a gente já viveu tempos de fato de censura no nosso país. Ela já foi usada lá atrás, contra artistas que denunciavam a ditadura do governo. Agora, você precisa se responsabilizar pelo que você fala. Porque na sociedade, eu venho aqui trazer um spoiler, não existe liberdade absoluta. Porque vivemos coletivamente. A partir do momento que eu infrinjo o espaço, a liberdade e os direitos de outra pessoa, a minha liberdade para aí. Isso não é sobre comédia, isso é sobre qualquer coisa. Eu, Giovana, enxergo meu trabalho como um vetor de mudança social, de crítica, de questionamento. E eu prefiro não fazer piadas com grupos que já são socialmente marginalizados. Pessoas trans morrem só por ser trans. Pessoas pretas morrem só por ser pretas. Pra mim, racismo não é piada. Pra mim, racismo é só crime. E eu escolho me posicionar politicamente, comprar brigas, dar a minha opinião. E eu, inclusive, perco vários trabalhos por causa disso. E eu opto por usar meu trabalho para cutucar e deixar desconfortável quem nunca foi cutucado, quem nunca foi o alvo da piada. As minhas escolhas me fecham portas de trabalho. As suas escolhas te geram processos judiciais. Escolha suas batalhas. No nosso contexto político, essa condenação só reforça a ideia de que está havendo uma censura e que agora nada mais pode ser dito e a liberdade de expressão acabou. Eu não acho que socialmente a prisão é a melhor resolução. Acho que seria muito mais interessante se um percentual de tudo que ele arrecada fosse destinado a instituições, a ONGs. Vamos ser sinceros, gente. No país que a gente vive, o Léo Lins não vai ser preso. O homem da Porsche que matou e atropelou um motoboy foi solto. No final das contas, todo esse debate aqui só vai fazer o Léo Lins ficar ainda mais rico e ganhar ainda mais dinheiro. Porque o que sustenta o trabalho dele não é a comédia, é a polêmica. Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui é um ponto de vista dentro dessa história e a minha opinião. Se você que está aqui assistindo gosta do meu trabalho, gosta do meu tipo de humor e das reflexões que eu trago, eu te convido para ir assistir meu show. Dia 11 no Rio de Janeiro, no Teatro Riachuelo, A História que Nos Contaram, onde eu trago várias críticas sociais e é um show para cutucar e enfiar o dedo na ferida mesmo. Depois, dia 13, eu vou para São Paulo com o show Orgulho do Papai, onde eu subverto a lógica do papel feminino, do que se espera de uma mulher e deixo os homens bem desconfortáveis. E depois eu vou com esses 2 shows para a Europa, para Dublin, Londres, Porto, Coimbra, Lisboa, Braga, Amsterdã, Viena, Munique, Barcelona, Berlim. O link para comprar os ingressos pro meu show fica na minha bio e eu te espero lá. Conto com você para apoiar o meu trabalho. Um beijo. E aí galera, beleza? Passei aqui por causa da notícia do Léo Lins. Eu não tô aqui pra defender o Léo não, tô aqui pra confessar os crimes que eu cometi enquanto praticava stand-up comedy. Por muito tempo eu fiz uma piada que eu dizia que antes de vir pra cá eu tive que fazer janta pra meu filho, ler historinha, dar beijinho de boa noite, daqui a pouco eu tenho que ver se ele ainda tá lá no carro. Eu consultei um advogado a respeito dessa piada, o Dr. ChatGPT. Ele me disse que essa piada configura um crime, é abandono de incapaz, artigo 133 do Código Penal, pena aí de 6 meses a 3 anos e maus tratos aí, 2 meses a 1 ano. Eu também tinha uma outra piada que eu dizia que eu sou totalmente contra o aborto, desculpa, mas mulher que aborta não sabe o valor de um bebê no mercado negro. Eu consultei mesmo o advogado, ele me disse que essa piada configura um crime gravíssimo, né, que é entrega ou venda de criança mediante recompensa, artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reclusão aí de 4 a 6 anos, mais multa e apologia ao crime e tudo mais.
Mas a maior parte dos crimes que eu cometi foi num show chamado Fritada. Cada fritada valia por um especial do Léo Lins, fácil, porque eu fui todos os istas e homofóbicas possíveis. Vale lembrar que na fritada a minha intenção nunca foi fazer a plateia rir, e sim fazer o comediante ou o convidado chorar. E por isso eu cometi aí todos os crimes de discriminação racial, preconceito contra etnias, religiões, regiões, nacionalidades, calúnia, difamação. Eu cometi todos esses crimes. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque eu não vou esperar a justiça vir atrás de mim, até porque não vão vir, porque precisa ter uma certa relevância para isso. Mas eu sou roteirista, eu tenho roteiros para entregar, eu tenho meu texto novo de stand-up para escrever, eu tenho que terminar o meu livro, eu tenho que terminar o meu curso, e eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, eu tenho muitas atividades domésticas, eu não vou conseguir concluir os meus projetos em casa. Se eu tivesse na cadeia, se eu puxar 1 ano de cadeia, gente, eu consigo adiantar tanta coisa na minha vida. Eu imploro às autoridades, ao jurídico, o que for, por favor, façam justiça comigo, eu mereço. Pergunta pra galera da Praia Grande, eu mereço. Me botem na cadeia pra eu ter paz, pra eu conseguir concluir os meus projetos, escrever os meus textos, tudo que eu precisar. Eu vou ficar de boa, eu prometo, uma cela só, eu vou ficar de boa. Eu sou bi, eu vou ficar muito de boa. Por favor, me ajudem. Eu tentei ser presa de outras formas, não consegui, porque é muito difícil ser branca nesse país, mas agora com esse precedente do Léo Lins, eu acho que ficou mais fácil o que eu mereço. Eu não quero liberdade, eu quero paz. Meus amigos, lá vamos nós de novo. As 2 principais polêmicas dessa semana escancararam de vez que nesse Brasil piada virou crime e crime virou piada e ponto. É que existe sim uma diferença moral, jurídica e factual entre um artista que faz piada, por mais ofensivas que sejam, num teatro fechado, e outro que canta fé pra tropa do CV em palco financiado por facção armada do outro. Enquanto o Léo Lins faz aquele humor dele ácido, grotesco e provocador, sim pisando no limite, mas ali é o palco que é o lugar do exagero, é o lugar da provocação, é o lugar do absurdo, e a ofensa ali é simbólica, é encenada. O Pose do Rodo não faz ficção, ele ostenta fuzis, abertamente se diz faccionado, canta em shows pagos pelo tráfico, atua em comunidades onde o som é ditado por quem tem o controle territorial armado. Mas representar a favela de fato não pode ser representar quem a escraviza dia após dia. Os favelados, que são calados, que são torturados, que são explorados, que são ameaçados por esse mesmíssimo Comando Vermelho ao qual o Pose pede abrigo na cadeia. E porque o Pose tem forte influência social, porque o Pose tem poder econômico, porque ele tem rede de apoio criminal e tem o poder de intimidar testemunhas. Isso não é artista, isso é um ativo estratégico do crime organizado, ponto. E eu tô muito mais ao lado da esmagadora maioria dos moradores dessas favelas. Eles, os favelados reais que são calados, que são explorados, que são ameaçados por esse mesmíssimo Comando Vermelho, que hoje aparece glorificado em palco e protegido por toga de falso humanista, de garantista suicida. E é isso, o Brasil não tá virando Venezuela não, tá? Tá virando o México dos cartéis, a Colômbia dos narcos, o Haiti dos territórios perdidos. O Pose não é só um artista, ele é um verdadeiro símbolo de uma rede. E quando foi solto, quem comemorou ali no alto de um ônibus, a plenos pulmões, bradando por ali, foi o Oruan, filho do sanguinário Marcinho VP, como ali se fosse a final da Copa do Mundo, a vitória do Hexa. Depois, o sujeito vai às redes dizer que o juiz do caso é dos nossos, né? É dos nossos. E agora vamos voltar ao Léo Lins. A sua condenação é um erro histórico. A pena não só é desproporcional, a base jurídica é duvidosa ao extremo, frágil ao extremo, a própria sentença fere o princípio da irretroatividade penal porque usaram uma lei de 2023 para punir um conteúdo de 2022. Isso é grave, isso é ilegal. Então não foi justiça, foi na verdade vingança com toga. Hoje é o Léo Lins, amanhã é quem? Porque enquanto o Pose volta ao palco, o Brasil segue de luto, enterrando as suas leis ao som do funk que idolatra o fuzil. E quando o riso é punido e o crime é celebrado, a gente não está discutindo aqui arte, a gente está discutindo poder. E isso sim deveria ofender todo mundo. Descubro meu país, eu te mando uma pista. Aqui soltam um bandido e tão prendendo humorista. Se você quer ser comediante, meu amigo, vê se esquece. Porque aqui tão batendo palma quem passa a mão no ISS. O Gentili falou, vê se fica esperto.
Aqui quem faz o certo vira duvidoso e o duvidoso aqui vira certo. Nessa nação eu não entendo a conduta. Tão prendendo quem faz rir e tão soltando os filhos